Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a nossa quarta parte sobre essa série O Dia a Dia de uma Igreja Saudável. Eu sou o Danilo e quero agradecer você por estar aqui. Quero te pedir também que você não só se inscreva aqui no canal, mas que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que eu tenho certeza que vai ser bênção para todo mundo. Eu quero começar contando para você um pouquinho a história do que acontece em Atos, no capítulo 3, que todos nós praticamente conhecemos. É a história onde Pedro e João estão indo ao templo para orar e ali na porta eles encontram uma pessoa deficiente, um coxo, a Bíblia diz. Há mais de 40 anos que ele estava nessa situação, né? E então essa pessoa pede esmola para Pedro e João e aí num momento, né, cheio do Espírito Santo, os dois dizem para ele: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta em nome de Jesus. E então aquele coxo, aquela pessoa é curada instantaneamente. E aí essa pessoa entra no templo saltando, correndo, louvando a Deus, porque agora ele pode andar, pode correr, pode pular. Eu quero ler com você o versículo 12 de Atos 3, que diz assim, à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós? Pedro e João. Como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar. Aqui está o primeiro ponto que eu quero falar com você hoje. Nós devemos sempre apontar para Jesus como o responsável do milagre. Foi isso que Pedro fez. Quando as pessoas ficaram maravilhadas com o que estava acontecendo, de ver aquele homem coxo agora andando, pulando, saltando, eles foram em direção a Pedro e João e ficaram atônitos, ficaram olhando para eles, tipo assim: o que vocês fizeram? Né? E aí Pedro diz: por que vocês estão olhando para mim? Por que vocês estão fitando os olhos em nós? Porque não fomos nós que fizemos isso, foi Jesus. E então no versículo seguinte Pedro começa a pregar para eles, né? E aí ele leva o mesmo conceito que a gente viu no último vídeo sobre a pregação ali em Atos 2. Ele faz exatamente a mesma coisa. Então ele prega a palavra, o evangelho puro e simples. Só que ao invés de citar Davi, dessa vez ele cita Moisés, que também todo mundo conhece a história, e então assim as pessoas conseguem comparar. Ele cita Moisés e depois no final ele diz a mesma coisa: vocês precisam se arrepender. E olha o que diz no versículo 16: pela fé, em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vocês. Então aqui ele deixa muito claro para o povo, fala: foi Jesus que curou esse homem, foi Jesus que fez isso na vida dele. Nós devemos sempre apontar para Jesus. Quando o seu ministério, por exemplo, começa a estar em evidência, lembre-se, aponte sempre para Jesus. Quando Deus te usa com algum dom, com algum talento, com algo que vai ser bênção para outra pessoa, que vai edificar outra pessoa, lembre-se, aponte sempre para Jesus. Ele é o autor de todo milagre, de toda maravilha. Nós somos instrumentos. E Pedro estava cheio do Espírito Santo. E por isso que ele entendeu com muita clareza: não sou eu que faço isso. João entendeu: não sou eu que faço isso. É Jesus. E eles então apontam para Jesus. Em Atos capítulo 4, que fala assim, falavam eles ainda, ou seja, João e Pedro, falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição entre os mortos. E então prenderam, recolhendo-os a cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. No início, lá no capítulo 3, diz que eles chegaram à hora nona, ou seja, 3 horas da tarde.
foi a hora que eles chegaram ao templo e foi o momento que esse coxo foi curado, às 3 da tarde. E então, se você ler todo esse capítulo, você vai ver que então as pessoas chegaram até Pedro e João, se aproximaram deles porque eles ficaram maravilhados com o que estava acontecendo, e então Pedro começou a ensiná-los, né? Começou a falar sobre Jesus, e as pessoas começaram a perguntar para eles coisas e eles começaram a ensinar. Diz que Pedro falava, mas sempre quando menciona sobre a multidão em relação a Pedro, não fala somente a Pedro, diz a eles, porque Pedro e João ensinavam. E aqui eu acho algo muito interessante, porque quando os sacerdotes chegam e prendem os dois, diz que já era tarde, por isso que eles prenderam e levaram para cárcere para até o dia seguinte, para eles serem julgados ou encontrarem com os sacerdotes somente no dia seguinte, porque já era tarde. Então nós não estamos falando aqui talvez de 4, 5 da tarde, porque isso não é tarde, né? Eu sei que dentro da cultura na época talvez poderia ser até um horário mais cedo do que é pra gente hoje, mas eles chegaram às 3 da tarde e quando eles foram presos já era tarde, provavelmente já era de noite. Então nós estamos falando aqui que eles ficaram horas ensinando o povo. E eles estavam no pórtico de Salomão, ou seja, eles estavam numa parte que era uma área externa, né? Era uma área aberta, externa, onde as pessoas caminhavam e passavam. Então eles não estavam exatamente dentro do lugar onde aconteciam os cultos. Na minha percepção, que Pedro e João estavam ali e as pessoas iam chegando, porque um ia falando para o outro, olha só, essa pessoa foi curada, vem e tal. E eles começaram a falar ali no mano a mano, no 1 a 1, começaram a explicar sobre Jesus e eles ficaram horas ensinando o povo. Tanto que enquanto eles ensinavam, aí a Bíblia diz que os sacerdotes chegaram e prenderam, porque ficaram com medo que eles estavam ensinando. E aí eles foram para a cárcere. Então aqui a gente já vê algo muito interessante, irmãos, que não é simplesmente uma pessoa levanta e prega, e aí a gente diz que Pedro levantou, pregou e um monte de gente se converteu. Sabe, foi algo muito mais profundo que isso, né? Eles estavam ensinando as pessoas, as pessoas iam passando, porque era muita gente que passava por ali, e eles iam explicando sobre o Evangelho de Jesus. No dia seguinte, os sacerdotes tiram Pedro e João da cadeia e levam para um lugar onde eles vão ser julgados, ali junto com os sacerdotes. E aí os sacerdotes perguntam para eles, em nome de quem vocês estão fazendo essas coisas? Tipo, quem deu autoridade? Quem deixou vocês saírem por aí curando as pessoas? E então Pedro e João respondem com muita ousadia isso aqui no versículo 10. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em nome deste, é que está curado esta pessoa entre vós. Então aqui Pedro e João, eles falam o segundo ponto que eu quero falar com você hoje. Nós não podemos negociar Jesus no momento de afronta. Jesus é inegociável, irmãos. Nós não podemos negociar. E Pedro e João, eles não negociam. Eles estão num momento tenso, a ponto de serem julgados, apesar dos sacerdotes não representarem a lei, de Roma, que é o que dominava Israel naquela época. Eles eram autoridades espirituais e eles podiam sim castigá-los porque eles estavam causando danos espirituais para o povo. Então eles estavam nessa situação muito tensa diante de todas as autoridades ali, os sacerdotes, e eles fazem essa pergunta, quem deu essa autoridade para vocês? E eles respondem com muita intrepidez, assim, com muita ousadia. Eles falam, foi Jesus. Sim, esse mesmo que vocês mataram, foi ele que curou esse homem. Então aí a Bíblia diz, relata nesse mesmo capítulo, que os sacerdotes ficaram assim assustados, porque eles sabiam que Pedro e João eram pessoas iletradas, até diz essa palavra, eram pessoas
que não tinham muito conhecimento, muita cultura, né? Eles eram pescadores, eram pessoas simples que vinham de uma região simples de Israel. Então agora eles veem essas pessoas simples falando com uma ousadia que eles nunca tinham visto, com uma autoridade muito grande. Porque Pedro estava cheio do Espírito Santo, João estava cheio do Espírito Santo. Então, vendo isso, eles falaram, não tem como castigar essas pessoas. Né? Então, assim, quando você não negocia Jesus, quando você está cheio do Espírito Santo e você bate o pé e diz, realmente é Jesus que faz, foi Jesus que mudou a minha vida, é Jesus que muda a sua vida, não é isso, não é aquilo, é Jesus que faz. Quando você fala com essa ousadia, as coisas levam outro rumo. As coisas têm uma consequência diferente. O que acontece aqui? Os sacerdotes falam assim, ok, a gente não pode fazer nada com esses. Então eles simplesmente ameaçaram, falaram assim, ó, então vocês podem ir, mas não falem mais sobre esse Jesus, não ensinem mais sobre esse Jesus. E aí, aqui, queridos, eles podiam muito bem ter ido embora, tipo assim, tá bom, não vou falar, mas vou falar. Só que aí não, eles respondem com mais autoridade ainda, com mais ousadia ainda, ou seja, correndo um risco maior, que eles respondem assim, vocês acham que convém eu obedecer, que nos convém obedecer a vocês mais do que a Deus? Não, então nós não vamos parar de falar de Jesus, nós vamos continuar ensinando sobre Jesus, porque nós vamos obedecer a Deus. E aí os sacerdotes ficam sem saber o que fazer e eles simplesmente ameaçam mais um pouquinho e deixam eles ir embora. Essa ousadia, essa intrepidez de não ter medo, de não negociar Jesus, irmãos, vem pelo enchimento do Espírito Santo. E várias vezes a gente vê nesse início de Atos essa expressão, e fulano cheio do Espírito Santo, e eles cheios do Espírito Santo, né? Sempre tem essa expressão, porque Deus quer nos mostrar claramente que é somente através do Espírito Santo que nós podemos operar todas essas coisas. E aí quando eles saem da cadeia, a primeira coisa que eles fazem, eles vão encontrar os irmãos, a igreja, e eles encontram o pessoal ali, né? Todo mundo, os que criam a igreja, e então de repente eles começam a agradecer a Deus juntos, unânimes, mais uma vez. Eles começam a agradecer e a orar juntos. E aí no final da oração, eles falam isso, olha o que aconteceu aqui no final da oração deles, aqui no versículo, no capítulo 4 de Atos, no versículo 31 diz assim, ó, tendo eles orado, tremeu o lugar que eles estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, mais uma vez, anunciavam a palavra de Deus. Aí aqui Deus quer deixar claro mais uma vez, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para poder anunciar a palavra com ousadia, e foi isso que aconteceu. Agora, eu quero terminar esse vídeo contando para você, lendo esses versículos aqui, que para mim é um resumo do que é ser uma igreja saudável, do que é ser uma igreja orgânica. Irmãos, isso aqui é algo muito precioso no versículo, a partir do versículo 32, que diz assim, ó, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, e ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Era somente o coração desse povo. Eles tinham um só propósito, um só coração, um só objetivo de vida: viver para Jesus. A Bíblia diz aqui que eles não consideravam nada seu. Tudo que eles tinham, eles consideravam que eram de todos.
e então não havia nenhum necessitado no meio deles, irmãos. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Não tinha ninguém que precisava de algo, porque aquela necessidade era suprida por eles mesmos. E isso fazia com que eles viviam uma vida com um só coração, um só objetivo, que é viver para Jesus. Nós precisamos viver para Jesus 100%, cheio do Espírito Santo, com intrepidez. É viver minha vida para Jesus. Sim, nós temos nosso trabalho, nós temos nossa família, nós temos nossas responsabilidades, nossos compromissos, nossos momentos de lazer, nossas férias, nossas viagens. Tudo isso é válido e tem que existir, tem que acontecer, mas isso é secundário quando nós colocamos e vivemos a nossa vida para Jesus. Então, eu posso ir de férias, sim, só que eu vou de férias vivendo para Jesus. Então, minhas férias é para Jesus. Escuta isso, irmãos. Não estou falando igreja instituição, eu estou falando Jesus. Não estou falando para você viver a sua vida voltada para a igreja instituição. Não, estou falando para você viver a sua vida voltada para Jesus. E é claro que é na nossa igreja local que a gente vai... essa igreja local é a ferramenta que nós vamos usar para alcançar pessoas, para exercer nosso ministério, para edificar uns aos outros. Mas o que eu estou querendo dizer é que não existe a minha vida religiosa ou a minha vida com Deus e a minha vida secular. Não existe isso. Não existe o meu trabalho secular e o meu ministério. Não são coisas separadas. Quando você vive para Jesus, o seu trabalho se torna seu ministério. Quando você vive para Jesus, você está em férias, mas você está exercendo seu ministério. Quando você vive para Jesus, tudo que você faz envolve o reino, envolve Jesus. Tudo que você faz envolve o reino dos céus. Eu quero deixar essa palavra para você hoje. Quero te agradecer por você ter assistido mais uma vez. Se você não viu ainda a parte 1, 2, 3... assiste lá, compartilha com outras pessoas. Essa série vão ser de 8 vídeos, né? Nós temos ainda, estamos aí na metade, então ainda tem muita coisa para a gente aprender com esse livro de Atos aqui, esse início, essa igreja que vivia uma vida orgânica. Muito obrigado, deixa o seu comentário, compartilha, se inscreve, deixa o seu like, todo esse ritual que você já sabe. A gente se vê no próximo vídeo. Nós já somos abençoados por Jesus.